Qual é a característica aqui desse site que faz com que ele não seja um site para ser trabalhado com essa técnica do layout fluido? Primeiro, ele usa um número grande de banners e tal, e às vezes você tem que acomodar banners, se bem que aqui está só numa área do site, né, no sidebar, seria mais fácil, porque toda essa área aqui do site, onde tem os posts, essa área poderia ser fluida e adaptar o conteúdo, né? Porque você não pode, ou pelo menos na forma tradicional de vender banner, você não pode reduzir a área de banner de quem está comprando esse espaço. Então eu vou abrir aqui o Firebug e eu vou mostrar por que sites que tem uma riqueza assim, de ilustração, né, uma complexidade na construção de elementos da interface. Nesse caso aqui é só o header do site. Por que é complicado trabalhar a fluidez nesse site? Eu estou abrindo aqui no painel a hierarquia, né, dessa página HTML. Pegando aqui, ó, Page Body, tem uma imagem que eu estou desligando essa imagem e a gente não vê ela sumindo. Porque o que acontece aqui? Eu vou pegar essa div que está sendo o container desse site, né, que tem o ID page, e ela também tem uma imagem de fundo. Se eu desativar essa imagem, ó, some completamente o fundo. Então o que está acontecendo nesse site? Eu vou ativar agora na div pageBody, que está dentro dela, definindo, né, limitando o site. E ó, o que acontece? Ele está usando uma ilustração enorme, né? Uma imagem enorme de fundo. E nesse caso, ele está usando ela sobreposta. A div container está com a imagem repetida de fundo, ó, e uma div interna repete a imagem por cima dela, né? Quer dizer, a imagem, a mesma imagem se sobrepondo. Isso é o usuário que carrega esse peso todo. É uma imagem de 1874 por 592 pixels. Uma imagem grande, né? Então, quer dizer, o site que é planejado com esse tipo de estrutura, que ele precisa desse rebuscamento de imagem, e fica difícil você fazer as adaptações. Como é que esse site ele vai alterar a sua estrutura, fazendo com que essa ilustração permaneça nesse canto, sem quebrar, né, o layout, sem quebrar a ilustração, porque a ilustração, esses elementos eles não vão se alterar, que é uma grande imagem. Então, se o seu projeto ele tem essa necessidade de usar a ilustração dessa forma, por exemplo, o layout, a técnica de layout fluido não é indicado para o seu site, né? E aí coloco aqui alguns outros exemplos, como por exemplo esse site promocional que sim, tem mais de 18 anos. Você vê, é um layout construído todo com uma riqueza de detalhes de ilustração, de textura muito grande, né? Vou desligar essa musiquinha antes que ela entre berrando. Então, quer dizer, esse tipo de projeto também não é adequado para usar a técnica do layout fluido, porque você não vai conseguir manter esse desenho todo, essa ilustração, esse tratamento de textura, de papel, reduzindo e aumentando o tamanho desse container. Da mesma forma que eu dou outros exemplos aqui, esse exemplo desse site muito bom, recomendo a visita nesse site, a leitura dos artigos, né, sobre técnicas de desenvolvimento web. Esse é o típico site propício para a gente usar a técnica do layout fluido. Você vê, é um site extremamente solto, só tem uma textura de fundo e os objetos na página eles estão soltos. Eles não estão presos com uma ilustração. Quando tem um elemento mais forte, ó, é uma imagem muito bem definida. Quer dizer, se a gente reduzir a janela, ó, limite que eu vou botar aqui para um monitor de 17 polegadas, ó, tá no limite. Se eu abrir alguma palheta aqui de plugins e tal, já faz a barra de rolagem.
Então, quer dizer, um site como esse, um projeto como esse, tinha tudo para usar a técnica do layout fluido, no mínimo aqui. Você vê, vamos ver aqui o header. Vamos ver aqui. Principal, você vê, está usando 960 pixels. Aqui poderia estar 100 pixels, né? Aqui agora está pegando a largura toda. Vou reduzir aqui. Vou botar 80 pixels. Então, essa parte aqui de cima já tem alguma fluidez agora, só pelo fato de eu ter colocado 80 pixels. Né? O texto está correndo para a linha de baixo e tal. Quer dizer, já começa a ter uma adaptação. Então, fazer layout fluido nesse projeto aqui seria muito fácil. E realmente eu não entendo por que não foi dessa forma. Aqui mais para baixo no artigo, eu investigo, eu exemplifico, né, uma questão que é importante, que é a forma como os navegadores renderizam as informações que estão lá no HTML e no CSS. Como eles exibem esse código em forma de imagem. E aí eu fiz uma página de exemplo, que é uma página super simples. O que a gente tem aqui? A gente tem uma div de texto, tem uma div container que está abrigando, né, guardando 4 divzinhas, fazendo 4 boxes. Né, só tem um texto no meio indicando os 4 boxes. E embaixo a mesma coisa, outra div com 4 boxes. E aí o que acontece? Essa div container de cima, esse azul aqui em cima, mais forte, ele está com largura de 800 pixels. E a div container de baixo, ele está com a largura de 798 pixels. O que eu fiz aqui? Para cada divzinha interna, cada boxzinho desse, eu setei a largura proporcional de 25 pixels. Então, esses 4 boxes estão dividindo, né, essa div container em 4. Então, se eu tenho um container com 800 pixels, cada box está ocupando o espaço tem uma largura, né, de 200 pixels. Esse cálculo é o próprio navegador que faz quando ele renderiza a página. Agora, quando a gente tem um container com 798 pixels, a gente não tem um valor redondo para cada box. Né? A gente pode reparar aqui, ó, que tem um pixelzinho a menos aqui. Ele é um box que tem 2 pixels a menos, né? Aqui um de cada lado. E a subdivisão de 798 dividido por 4 dá um número quebrado. 199,5. Quer dizer, não existe meio pixel. O pixel é a menor unidade, né, no visor, no monitor. Então, dependendo do navegador, ele vai interpretar essa informação de uma maneira diferente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Safari. Vou abrir o Google Chrome. E vou abrir o nosso amigo de todas as horas, o Internet Explorer. Eu vou pegar aqui essa URL e vou jogar no Safari. Eita, o Betos aí. Então, ó, aqui é a renderização do Safari. Vou jogar no Chrome. Aqui é a renderização do Chrome. Vou jogar aqui no Internet Explorer, que no caso ele deve começar, e foi, ele começou renderizando com o motor de renderização do Internet Explorer 8, né? Porque esse aqui é o Internet Explorer 8. Então, eles têm renderizações aqui bastante parecidas, sendo que aqui no caso do Google Chrome, a gente vê que tem um espacinho maior do que, por exemplo, no Internet Explorer 8, aqui no Safari também, mais parecido com o Google Chrome. Então já existe essa pequena diferença na forma como
cada motor de renderização cuida daquele meio pixel, né? Então, alguns navegadores vão arredondar para baixo, vão colocar cada box com 199 pixels. Outros, como por exemplo o Firefox, ele não tem aquele espaço tão grande ali. Ó. O Firefox ele faz um arredondamento, né? Ele tenta interpretar essa imagem, esses boxes com 199,5 pixels, né? Sendo que isso é só uma aproximação feita aqui na tela, porque na verdade não existe esse meio pixel. Só que o que acontece? Eu vou usar o botão de compatibilidade aqui no Internet Explorer 8 e ele vai passar a renderizar como o Internet Explorer 7. E olha o que acontece no Internet Explorer 6 da mesma forma. O Internet Explorer 7 ele não faz esse arredondamento para baixo e nem simula, ele faz o arredondamento para cima. Então ele joga cada box com 200 pixels. Só que esse container aqui, que tem o fundo vermelho, né, que ele ficou exposto, esse container ele tem 798 pixels. Então fica faltando 2 pixels. O que acontece? O quarto box ele acaba escorregando para baixo. Então muitas vezes é isso que acontece em layouts fluidos. Quando a gente não conhece esse tipo de problema, por que isso acontece? O nosso layout, ele determinados navegadores com determinados tamanho de janela, né? Porque aí o seu site que é fluido, ele está toda hora recalculando as distâncias, o tamanho dos box models, o seu layout acaba quebrando e aí você desiste dessa técnica. Então, eu mostrei isso aqui no artigo, uma forma da gente corrigir esse bug no Internet Explorer 7 e antigo, e versões mais antigas, né? Ao invés de usar o valor de 25%, eu uso 49,999999%. Isso é o suficiente para a gente não ter esse tipo de bug aparente. Aqui no navegador mais evoluído, digamos assim, a gente não vai notar a diferença, mas eu vou jogar aqui, ó, vou abrir outra aba no Internet Explorer 7 e aí o nosso layout está reconstruído aqui. A gente vê ainda uma bordinha vermelha do container aparecendo, mas de qualquer maneira esse tipo de renderização está muito mais próxima do que isso aqui, lógico. Simplesmente entendendo como acontece a renderização no Internet Explorer. A gente consegue, né, com aquela espécie de hack, que é super fácil de fazer, corrigir esse tipo de problema. Então é isso, gente. Ficamos aqui no final de mais um artigo, né, sobre layout fluido. E a mensagem aqui principal eu acho que é isso. A gente entender como os navegadores funcionam, estudar as técnicas do layout fluido, porque a gente consegue superar vários problemas com pequenos ajustes, né, no CSS, fazendo com que a gente tenha uma resposta, né, do nosso layout fluido muito melhor, de acordo com o que a gente planejou. É isso aí, até a próxima.